Olá, começamos mais um bate-papo pela Rede Super, esse espaço democrático para refletirmos sobre as coisas do dia a dia, num olhar teológico, num olhar cristão. E hoje nós temos um tema assim, muito importante, que é a relação entre a célula e o culto. Será que um substitui o outro? Qual que é a importância de cada um na vida do cristão? O que é uma célula? Qual o papel da célula dentro da igreja? E o culto, qual que é o papel do culto dentro da igreja? Então nós vamos analisar essa relação, célula e culto, com a presença aqui mais do que ilustre do pastor Vinícius Zulato, pastora Tilano Muradas e o pastor Isaac Zalto. Já vou aproveitar aqui, perguntar para o Isaac Zalto, ele ajudar o espectador que nunca viu o bate-papo, primeira vez que está vendo, você que é superintendente de células da mocidade, explica para o espectador o que é uma célula. Na realidade, na visão da igreja, na visão da igreja. A célula ela é um grupo pequeno que se reúne periodicamente, discute algumas coisas, cria um relacionamento. E o tema hoje é a diferença, né? Ou a importância. A importância dos dois é a diferença entre os dois. A importância e a diferença. Eu percebo que os dois são como duas asas. Um pássaro, se ele voar com uma asa só, ele pode até voar, mas ele não vai tão longe. Com as duas, ele vai estar ali pleno, vai estar fazendo o seu melhor. Então, a célula é aquela reunião mais caseira, aquela reunião bem informal, participativa, onde a pessoa pode participar, tirar as dúvidas. Imagina numa grande celebração ali, num culto, igual na nossa igreja lá. Nós temos 6 cultos no domingo. 6 ou 7? 6, né? 6 cultos. Eu acho que o seu, não sei se... Quando eu contabilizei isso, não sei se o de 21 horas estava. Mas 6 cultos. E uma pessoa tem uma dúvida. Não dá para ela parar o pastor Vinícius lá às 9 horas para dizer, eu tenho uma dúvida. Mas na célula, ela pode tirar dúvida, ela pode ser acompanhada, ela pode ali também descobrir o dom, né? Desenvolver o dom que ela foi galardoada com ele. Então, a célula ela é muito importante para o crescimento espiritual do novo convertido e do velho também. Ela é igreja pequena, né? É uma igreja É igreja pequena. E a Bíblia mesmo fala lá em Atos 2:42, fala que a igreja reunia de casa em casa e no templo, unânime, todo dia, partia o pão, ali onde os irmãos se conheciam, ali onde os irmãos se relacionavam. Então, é um lugar muito, muito interessante. O pastor Vinícius tem uma experiência rica, porque todo mundo sabe que ele dirige o culto das 21 horas no domingo, lá na Igreja Batista da Lagoinha, que é o culto Cristo Vivo. O que pouca gente sabe é que ele é superintendente de célula, que ele tem debaixo dele 25 células e que ele dirige 4 células, né, Silvio? 3 células durante a semana. Isso. Então você tem a vivência do culto, da celebração, né, que é um culto que vai, em média, 2.000 pessoas, né, e também aquele grupo pequenininho ali. Então você, melhor do que ninguém, pode falar a diferença da experiência, de numa quarta-feira estar ali num grupo pequeno e no domingo dirigindo um culto para milhares de pessoas. Eu acho que, para mim, ao meu ponto de vista, a grande diferença entre a célula e a reunião é que na célula você tem a oportunidade de desfrutar da comunhão com os irmãos, né? E na celebração nós nos reunimos para juntos celebrarmos o nome do Senhor, né? Exaltarmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Então a celebração ela é mais voltada ao Senhor, mas é um momento em que a comunidade está celebrando junta o nome do Senhor. A célula funciona para que a comunidade tenha comunhão, né? Para que a igreja realmente tenha comunhão. Então no culto nós entoamos hinos, nós ouvimos a palavra, nós falamos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós juntos, né, celebramos ao Senhor, adorando o nome dEle através daquilo que Ele tem nos dado com os dízimos, com as ofertas. Mas na célula nós temos essa oportunidade de nos aprofundarmos na comunhão dos irmãos, de conhecermos os irmãos, de participarmos da experiência uns dos outros, de participarmos da vivência que cada um tem, né, experimentado na sua família, no seu trabalho, de conhecermos as limitações uns dos outros, as dificuldades uns dos outros, né, aquilo que Deus tem feito na vida uns dos outros, e de estarmos bem juntos ali, bem juntos ali. E como o Isaac falou, uma vez que nós estamos em comunhão, é possível na comunhão, né, que haja esse maior acompanhamento, esse esclarecimento, né,
uma coisa que não pode acontecer no grande ajuntamento, né? Não tem como. Já pessoas, 2.000 pessoas levantarem as mãos no domingo para esclarecer a sua dúvida, o culto vai durar 20 horas, no mínimo. Né? Aí, inclusive, está um princípio daí, que é o princípio da linguagem, né? A linguagem que se fala no culto é uma. O dirigente prega, ele explana algum trecho importante da Bíblia, às vezes uma explanação mais superficial, ou se aprofunda num único ponto, mas ninguém pode interagir com ele. Esse é o contexto do culto, mas porque é difícil, são milhares de pessoas, centenas de pessoas. No grupo, a pessoa vai poder esclarecer detalhadamente a sua dúvida, vai poder esclarecer o seu ponto, vai poder perguntar, vai poder trabalhar aquilo mais profundamente, se ele tiver dúvida. E algumas pessoas, viu, Richard, reclamam assim, não, porque na igreja a gente não tem relacionamento, não tem relacionamento, eu não estou sendo acompanhado, eu não estou sendo visto, ninguém sabe o que eu penso, então agora... Esse tipo de pessoa, quando fala isso, você pode perguntar para ele na lata e a resposta vai ser não. Agora, ele não está em célula. Interessante, o pastor Atilano, interessante que eu tive um testemunho hoje. Uma pessoa da célula fez uma cirurgia às 7 horas da manhã. Então, toda a célula estava ali orando. E hoje eu recebi uma mensagem do esposo dela falando que estava tudo bem. Então, se ela não tivesse participando de célula, ela não teria esse cuidado. E até no contexto de Lagoinha, a gente fala que todo mundo pode ser cuidado. Pode ter uma pessoa que ela pode não ser cuidada. Como que ela não vai ser cuidada? Se ela não deixar ser cuidada. Então, nós queremos cuidar. E a célula é essa oportunidade. Agora, onde iniciou a célula? Eu acho que é importante nós entendermos, trazer para a Bíblia. Lá quando Moisés estava ali com o rebanho crescendo ali, e tantas pessoas, e chegou o sogro dele, o Jetro, né? Moisés pastoreava um grupo de 2 milhões de pessoas. 2 milhões. O que Jetro Só disse? Isso. Complicado. Moisés estava igreja do mundo. Moisés estava estressado, entendeu? Então, e aí Jetro falou, vamos dividir o povo. Vamos dividir o povo em superintendentes, em supervisores, líderes, líder em treinamento. 50, 100, né? E ali, houve um modelo de pastoreio onde todos poderiam ser cuidados. Por exemplo, nós temos, só finalizando, nós temos ali mais de 53 mil membros na nossa igreja. E a nossa igreja ela é expressa hoje como uma igreja muito pequena, de 10 irmãos. Então, ela é uma igreja tão grande de ter grande para servir e pequeno para se importar. Então, esse é o diferencial. E a célula, Isaac, uma das coisas que eu acho que às vezes as pessoas perguntam assim, como que fulano chegou a ser um pastor? Como que fulano chegou a ser isso e tudo mais? Será que ele fez um seminário e de repente foi colocado lá na frente? Não. É um caminho. Em geral, você pode perguntar para qualquer um de nós aqui, é um caminho natural. É o caminho de você começa a dirigir na sua casa, uma célula, um grupo pequeno, e desse grupo vai nascendo. É dali que, em geral, nasce liderança. Por exemplo, há uns domingos atrás, nós vimos um jovem, né, a Dinamarca tem trazido várias pessoas, várias células, né, motivando as pessoas a participarem de células na nossa igreja. E eu me lembro que 2 jovens deram um testemunho, achei fantástico. Os 2 jovens, por 4 meses, persistiram na célula, só os 2. Ele ministrava para um, o outro ministrava para ele. E os 2 persistindo e orando para que outras pessoas viessem para a célula. Hoje, eles já são 13 células. Glória a Deus. Já tem, né, 8 células de homens, 5 de mulheres, supervisores. Então, o que aconteceu, Zé? Aquele menino foi treinado no estudo bíblico, na persistência, na dedicação, na oração, na fé, no amor, na dedicação, no evangelismo. Ele foi treinado tudo ali pequeno. É um pastor em potencial. Uma coisa que você falou que eu acho muito interessante. Na minha célula, um tempo atrás, aconteceu de um dos membros da célula ser acometido de tuberculose. E, para piorar, a profissão dele era marceneiro. Então, como que o cara vai continuar trabalhando com marcenaria acometido de tuberculose? Então, ele foi obrigado pelo médico a deixar o trabalho. E aí, como é que faz? Porque você não trabalha, não tem sustento. Se não tem sustento, não tem como comer, não tem como pagar a conta. E ele teve que ficar aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses afastado do seu local de trabalho. O que nós fizemos? A célula se reuniu e nós levantamos uma oferta e sustentamos esse irmão por esse tempo.
E Agora, esse irmão se recuperou, voltou ao seu trabalho e, graças ao Senhor, através da célula, esse irmão pôde ser auxiliado. Me responde, se ele não tivesse participando de célula, poderia ser uma pessoa amargurada, rancorosa, isolada, dizendo que ninguém Se importa com ele, ninguém cuidou sempre dele. reclamando. Ninguém cuidou dele. É isso mesmo. Então, a célula é um lugar de cuidado. Eu poderia dizer que essa é a E, palavra. e o que eu acho interessante é o seguinte, é que a célula, ela pode tomar perfis diferentes. Ela tem os seus princípios, né? Que é o que a gente colocou aqui agora, que é comunhão. É necessário que uma célula tenha comunhão. É necessário que ela tenha o estudo da palavra, né? Não seja um ponto de pregação, mas tenha o estudo da palavra. Que ela tenha comunhão e não um clube social. Então, ela tem esses princípios que nós conhecemos, mas ela pode tomar perfis completamente diferentes. Que nem eu lidero uma célula na quarta-feira, que a maior parte do público dessa célula são senhores, idosos já, de 60, 70, 80 anos de idade. E é muito interessante, porque eu sou um jovem liderando um grupo de senhores mais idosos, e é uma célula extremamente agradável. Eu saio de lá aproximadamente 9h30, 10 horas, e às 11 horas da noite na quarta-feira eu tenho uma célula só para universitários. Então, que começa 11 horas da noite com um perfil completamente diferente, só de jovens, de 20, 20 e poucos anos. E a interação é a mesma, a comunhão é a mesma, o amor é o mesmo, né? Porque os princípios, eles funcionam em qualquer lugar. Eles permitem que seja feito em qualquer estrutura, né? Independente de quais as pessoas que estão ali frequentando a célula.